Bom, vamos falar nesse vídeo sobre comunicação empresarial eficaz, né? Então, afinal de contas, a comunicação ela colabora muito para a eficácia de todo o desenvolvimento de uma empresa, ok? A comunicação ela tem um poder expressivo enorme, né? Então, como vocês veem aí no slide, a comunicação ela gera exatamente a possibilidade de uma pessoa ou uma entidade gerar influência sobre outra, né? A gente sabe muito que influência, a capacidade de persuasão, ela depende muito da capacidade de comunicação que um indivíduo tem, ok? A comunicação empresarial ela é conhecida como o conjunto de procedimentos e técnicas destinados à troca de informações, a difusão de ideias e orientações sobre situações, objetivos, procedimentos. Agora vejam só, tudo isso se dá entre o público interno, o público externo e a própria organização, ok? Então a comunicação empresarial ela não pode ser eficaz apenas para o público interno e apenas para o público externo. A comunicação empresarial eficaz ela tem que visar os dois, ok? Público interno, público externo. Vamos continuar? Assim sendo, podemos afirmar que a comunicação é poder e sucesso. Então, ninguém que faz sucesso simplesmente por acaso, né? Perceba que a comunicação faz sempre parte de quem tem sucesso. A comunicação eficaz entendida como fornecimento ou a troca de informações, ideias e sentimentos através da palavra, seja ela escrita ou oral, seja ela através de sinais também, é sempre vital para o ajustamento das pessoas dentro de uma organização. Então vamos lá, não importa a comunicação, lembra os tipos de comunicação, se ela é verbal, se ela é não verbal, lembra disso? Verbal faz uso da palavra, falada ou escrita. A comunicação não verbal, ela não utiliza a palavra, mas utiliza imagens, utiliza gestos, sinais, não importa, né, o tipo de comunicação, mas ela tende a ser eficaz. Além disso, é de considerar que muitos acertos, enganos, distorções são cometidos porque as comunicações dentro dessas empresas não se efetivam, ou seja, elas são mal compreendidas. É pela comunicação que se estabelecem os objetivos da comunicação. Então, olha, parte disso aqui, compreensão. E o emissor, ele é muito responsável para que o receptor compreenda a sua comunicação. Se por um lado sozinha a comunicação não faz milagres, por outro é de considerar que é uma atividade de grande importância dentro das empresas e não se reduz a comunicados internos, tá ok? Então, comunicação não é apenas aqueles comunicados de jornaizinhos, do muralzinho, de um panfletozinho, ela vai muito além disso, não? A comunicação empresarial deve estar integrada entre os diversos setores, ou seja, todos os setores de uma mesma empresa têm que falar a mesma linguagem, ou seja, elas devem possuir uma linguagem homogênea. Não adianta um departamento fala uma coisa, outro departamento fala outra, linguagem homogênea, ok? Agora, um dos grandes problemas na comunicação é o comportamento das pessoas como ouvinte. Saber ouvir, gente, saber ouvir é uma grande arte. E a comunicação eficaz, ela depende muito da capacidade de quem emite a mensagem, de ser claro o suficiente, e da capacidade de quem recebe a mensagem, uma vez que o receptor ele tem que compreender a mensagem. Infelizmente, nem todo mundo sabe ouvir. A conversação é uma ferramenta básica na vida social dos indivíduos e das empresas. Conversação é comunicação, coisa básica, né? A maneira como se ouve é uma evidência do nível de civilidade e, portanto, da qualidade da conversação. Ou seja, saber ouvir abre portas. Saber ouvir é uma arte. Se na comunicação oral o ouvinte desempenha importante papel,
na comunicação escrita, o leitor também necessita de muito foco para completar o ciclo da comunicação. Lembra? Compreender a mensagem. Se o receptor não compreende a mensagem, não houve comunicação, houve só a tentativa. Sabemos que o nível de leitura e, consequentemente, de interpretação textual do brasileiro não é dos melhores, a gente sabe disso. Então, evidentemente, que se não sabe ler bem, se não sabe escrever bem, isso é um péssimo sinal para a comunicação, né? Infelizmente. Agora, a sua comunicação faz com que todos os receptores entendam a sua mensagem da mesma forma. Todo mundo tem que entender a mensagem da mesma forma, ok? A pontuação é muito importante para esses casos. Olha só um exemplo. Tá? Olha esse enunciado aqui. Ok? Quem for homem pode pontuar de um jeito, quem for mulher pode pontuar de um jeito. Tá? Então, quem for homem provavelmente vai pontuar assim. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Mas se você é mulher, possivelmente pode pontuar assim, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, cuidado como é que você pontua o seu texto, tá? O teu receptor pode não te compreender bem. Será que sua mensagem não soará deselegante para algum receptor? Atenção com a cacofonia. Nossa, aquele som intrigante, né? A vez passada ela comeu direitinho. Mande mijar o relatório. Olha que coisa feia. Pague R$10 por cada CD. A boca dela abriu-se num grito. Que coisa estranha, né? Então, muito atenção aí com a cacofonia, ok? Colocar as palavras no lugar certo faz toda a diferença. Cuidado com a colocação, tá? E aí? É difícil algum homem passar por esse salão de beleza ou por essa barbearia, não é? Depende da colocação das palavras, ok? Por que não colocou corto e pinto o cabelo? Seria bem melhor, não concordam? A sua comunicação faz sentido? A mensagem está bem clara? Clareza é tudo na comunicação, hein? Olha lá, liquidação de verão só hoje, sandália para mulher aberta atrás. Como assim? Não seria sandália aberta atrás para mulheres? Isso aí também vem aquela questão da colocação, né? Então, isso pode gerar a falta de clareza, consequentemente a má interpretação por parte do receptor, ok? Gente, revise sempre o seu texto. Crie o hábito de sempre revisar o seu texto antes de enviá-lo. Tá? Será que sua mensagem pode ser embaraçosa para alguém? Isso, da gerência para o departamento pessoal. Após boas relações mantidas com o gerente, a funcionária deverá ter abonado a sua falta na semana passada. Que relações mantidas são essas? Essa falta de clareza talvez denigre a imagem aí dessa funcionária. Então, muito cuidado. Cuidado também com a ambiguidade. Lembra a ambiguidade quando tem mais de um sentido? Mensagem ambígua vai fazer com que o meu receptor compreenda de uma forma ou de outra. Meu terapeuta disse: escreva carta para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Olha que coisa. Encha seu filho de bolacha. Aí a ambiguidade foi proposital por conta da publicidade, não é? Às vezes é preferível enviar várias mensagens objetivas do que enviar muitos assuntos em uma mesma mensagem. A mensagem fica truncada, muita coisa numa mesma mensagem. Bom, finalmente ele faz o quê aí? Não? Então, cuidado com suas mensagens. Pode ter coisa demais, informação demais numa mensagem só que prejudica a compreensão dela por parte do receptor, ok? A mensagem manuscrita deve ter grafia sempre legível, gente. Então, lembre-se, ninguém está passando receita médica. É uma mensagem, ela é clara. Então, cuidado com a grafia. Olha só.
difícil de entender, não é? Já pensou a sua mensagem desse jeito? Então capricha aí na grafia para o outro compreender melhor. Bom, e aqui uma atividade, tá? Quais falhas você observa na comunicação do exemplo a seguir? Vamos ver essa história aí. E aí vocês vão dizer quais foram as falhas que teve nessa historiazinha. Vamos lá, vamos acompanhar essa história. No posto de gasolina. O Dr. Antônio, cliente antigo do posto, abasteceu o carro e pagou, como sempre, com cheque. O frentista, no término do seu turno, observou o cheque sem a assinatura e reportou o fato para o frentista que o iria substituir. Mauro, o Dr. Antônio, cliente antigo nosso, esqueceu de assinar o cheque. Quando ele aparecer, peça para assinar. Ao terminar seu turno, Mauro repassa a informação para o próximo frentista. Léo, tem um cheque aí de um tal de seu Antônio que está com problema. Pede para ele dar um jeito nisso. No final do dia seguinte, a notícia era uma só. Se um tal de Antônio aparecer, chama a polícia, pois ele está passando cheque sem fundo no posto. E aí, que tal a história? E quais as falhas que você encontrou nessa historiazinha? Comenta lá no grupo, então. Um abraço a todos e até a próxima.